10 regras que todos deveriam aprender de uma vez por todas para treinarem melhor e terem mais resultados. A 10ª é que fazer aquecimento vai aumentar a performance do seu treino. Eu falo do aquecimento, aquele na esteira, bike, elíptico, escada, escolhe um aparelho para você fazer, aquele que você gosta mais. Quando você vai ali para uma esteira, com a bike e faz de 5 a 10 minutos, você eleva a temperatura do seu corpo. Com isso, toda a atividade enzimática na produção de energia, ela fica otimizada. E isso vai fazer diferença no seu treino. Quando esse trabalho de aquecimento acontece, o seu corpo entende que os músculos estão precisando de mais sangue, porque eles estão em trabalho. Você chegou e foi direto para o treino de musculação, esse primeiro exercício ele vai servir de aquecimento. E isso vai impactar no volume de treino total. O seu treino vai perder performance. Pronto. Você entendeu que a temperatura corporal vai subir. Isso em qualquer aparelho que você fizer vai acontecer. Agora eu te pergunto, se você aquecer numa bike e for treinar peitoral, você acha que o seu corpo ele vai mandar mais sangue pro peitoral pelo fato de você estar mexendo as pernas? Não. Se você for fazer um treino de pernas, qual é o melhor aquecimento, Renesito? Bike. E se você for fazer um treino de peitoral? Um supino reto. Qual o aparelho cardio que dá para fazer? É aquele elíptico funciona bem, porque você vai estar movimentando o seu tronco. E esse é um aquecimento que a gente chama dinâmico. Existe também um aquecimento específico. Você foi lá no elíptico, fez a lei de 5 a 10 minutos, tá pronto, agora vamos lá pro treino de peitoral. Primeira série é série de aquecimento. Carga, cerca de 20, 30% da que você usa normalmente. Segunda série, aquecimento. Cerca de 50, 60% da carga. Aí na terceira série, na verdade não vai ser a terceira, vai ser a primeira. Porque agora sim você vai começar o treino. Feito isso, você está pronto para começar o 9º item da nossa lista, que é escolher a carga de acordo com a sua força. Nada de olhar pro amiguinho e ver que ele tá pegando 50 de cada lado e querer colocar 50 também. Calma. A proposta é que você utilize a carga como uma ferramenta para você. Você vai colocar uma carga que te proporcione treinar de forma intensa, desafiadora, que não fique nem leve para você e nem pesado demais. Entenda que a carga ela precisa ser ajustada para você e você não tá indo na academia para ficar levantando um monte de peso. A proposta não é essa, é trabalhar o músculo. Não se balize com a carga que outras pessoas pegam e também não pegue cargas que sejam muito leves para você, porque senão você não vai gerar toda a adaptação no seu corpo que você quer. Olá, você vê as pessoas mais exagerando para mais ou para menos? Muita carga ou pouca carga? Isso depende da academia. Existem ambientes que levam a pessoa a colocar mais peso. Aí ela acaba se prejudicando em manipular cargas que ela não aguenta. Primeiro, o exercício não é executado na melhor forma e isso acaba gerando pouco resultado de hipertrofia, crescimento muscular. E segundo, pode machucar a pessoa. Mas em outros ambientes, é super normal a gente ver os professores passando e pedir para os alunos aumentarem a carga. Então depende do ambiente que você tá, viu? A 8ª regra é respeitar o tempo de descanso. E essa é uma regra que, se você não respeitar, ela vai te cobrar muito caro. Aquele tempo de recuperação entre uma série e outra, ele existe para que o seu corpo se recupere e consiga fazer a próxima série de forma ótima. O que você vai perder se você não descansar o tempo suficiente? Vai prejudicar a série subsequente. E no final das contas, o treino, ele é a soma de tudo que você faz. Não é a primeira série, o primeiro, o segundo, o terceiro exercício que vale, e sim o conjunto. O descanso entre séries, a gente tem hoje estudos mostrando o melhor dos mundos é que você descanse de 1,5 minuto a 2. Será que isso vale para todos os exercícios? Para todas as séries? E a resposta é um grande não. Se você faz um agachamento livre com uma carga que seja mais desafiadora para você, talvez 1,5 minuto, 2 seja muito pouco para você se recuperar. Agora, se você faz ali uma rosca concentrada na perna, será que precisa de 2 minutos para se recuperar? Sim! Não, vale mais a pena você ir pro exercício. Quando a série termina, você observa seu corpo. Em um dado momento, ele vai falar: bora! E magicamente perceberá que no agachamento precisa de mais tempo. Numa rosca direta, bem menos tempo. Se você respeitar essa regra, você vai ter as suas séries otimizadas, te gerando mais resultados. Bonito e gostosão! A 7ª regra é não exagerar no volume de exercícios. E essa regra, as pessoas que infringem ela, é um efeito colateral de uma outra que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Se você exagera no volume de treino, no volume de exercícios, imagina agora um gráfico
gráfico com duas retas Y e X. E o seu músculo, ele tem um volume, se encaixa nessa altura. Quando você treina, você perde músculo. Porém, esse estímulo que faz com que você perca músculo é exato o estímulo necessário para estimular o seu músculo a se fortalecer. Mas não só isso, ele vai um pouco além nesse crescimento. Ele fica maior do que era antes. Você estimulou o músculo, ele respondeu e ele cresceu. E se você, ao invés de trazer esse processo catabólico até aqui, você continua aí e continua. O estímulo que você deu foi tão grande que vai ser difícil agora para esse músculo conseguir se recuperar a ponto de gerar aquela fase extra de crescimento. E aí você vai encontrar pessoas que cometem essa infração da regra e não conseguem evoluir. Elas chegam naquele estágio que treinam e não crescem. E ainda, não tô crescendo, vou colocar mais um exercício. É exatamente isso que acontece. E por vezes até começa a perceber que o músculo está começando a diminuir, as articulações começam a sofrer. Existe uma dose ótima para você entregar para o seu músculo e ele responder. 9 séries por músculo é um volume bem utilizado dentro de muitos estudos que mostram a hipertrofia. Mas isso acontece muito pelo efeito colateral que eu vou te mostrar agora. Sexta regra que as pessoas por vezes infligem, que é não garantir que a série foi válida. O que é uma série válida? A proposta de cada série é que você leve o seu músculo a um nível de intensidade alto. Lembra que eu te disse lá atrás sobre a ideia gira até a falha ou não? Tudo isso a gente quer que aconteça, certo? Porém, se você entrega para o seu músculo um estímulo muito fraco, isso vai fazer com que a mensagem não chegue para o seu músculo de forma adequada. E mensagem é essa que é: ei, quero você mais forte, eu quero você maior. Imagina que você começou a série agora. Você fez a primeira repetição, segunda, terceira. Você chega na sexta repetição, começa a ficar pesado. E aí você avança mais um pouco e você chega na exata intensidade que eu quero. Ficou muito difícil. E nesse momento você para. Numa escala de 0 a 10, o 0 é muito leve. E o 10, última potência do difícil, do pesado. Eu quero que você trabalhe ali entre 7 e 8. Nem chegando no extremo e também nem deixando leve. Assim a série é válida. Mas e se eu for no 10? E se eu for numa situação extrema de intensidade? O músculo entende como série válida? Entende. Mas o problema aqui é que a série que vem depois pode se prejudicar. Ir até a falha é aquele momento que você tenta fazer uma repetição e não consegue. Quando se vai até a falha, é provado hoje pela literatura que as séries que vêm depois, elas são prejudicadas. Se for até 7, 8 na intensidade, a série é válida. E se eu for acima disso, prejudica as outras? Então vamos ficar aqui, entre 7 e 8. Mas todo esse processo vai causar o que no seu corpo? Essa é a nossa próxima regra. A regra de entender como o mecanismo de crescimento muscular acontece. Quando você vai para academia, quando você leva o seu músculo e começa a treinar ele, entenda que ele é do exato tamanho que o seu corpo identificou que é necessário. O seu corpo não quer que o seu músculo fique maior pela exata ideia que um músculo grande consome mais energia do que um músculo pequeno. E uma prerrogativa básica da nossa existência é economizar energia a qualquer custo. O que acontece com uma pessoa que quebra um osso do braço e engessa esse braço? Ela fica ali, sei lá, 2 meses com o braço engessado e quando ela tira o gesso, como é que esse braço tá comparado ao outro? Bem menor, não é? Aqueles músculos, eles ficaram inativos. O corpo entendeu que então eu posso diminuir esse negócio e ainda fazer com que ele se torne energia para mim. Você vai para academia com o músculo do tamanho que o seu corpo entende que é necessário. Mas aí você dá uma mensagem pro seu corpo da seguinte maneira: o músculo do jeito que tá é pequeno. O treino leva a seguinte mensagem de maior exigência desse músculo. Enquanto você está treinando, a mensagem está sendo entregue. Quando você para de treinar, o seu corpo começa a recuperar esse músculo. Ele entra num processo que a gente chama de síntese proteica, que é basicamente a construção de proteína. E diga-se de passagem, esse cara aqui, dentro da literatura, a gente chama de proteína contrátil. E esse processo, ele vai acontecer se você entregar para o seu corpo uma quantidade suficiente de matéria-prima. Como é que eu vou construir um músculo sendo que eu não entreguei para o meu corpo o que ele precisa para construir esse músculo? É o quê? A alimentação é super importante. Uma dieta que tem uma quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras equilibrada vai fazer com que o seu corpo tenha os blocos necessários para construir essa parede e depois você vai olhar no espelho e vai ver esses músculos todos ali. Não pode deixar de lado de forma alguma uma dieta bacana. Isso é tão importante que as pessoas que se cadastram e se tornam alunos nossos, elas recebem uma dieta personalizada
personalizado, que leva em consideração a rotina dela, as coisas que ela gosta de comer, que ela não gosta. E também eu coloco à disposição desses alunos todos os nossos profissionais, nutricionistas, de personagens e de fisioterapeutas. Existem várias e várias outras coisas. Eu quero que você conheça, clicando nesse link aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada. A quarta regra é levar o treino a sério. Algumas pessoas vão para academia e fazem aquilo de qualquer jeito. E de verdade, tudo que é feito de qualquer jeito não entrega o melhor resultado. A partir do momento que não se leva a sério o treino, você está correndo um grande risco lá dentro. Não é porque é uma academia que a gente vai lá para melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa estética, que não existem riscos lá dentro. Muitas e muitas pessoas já morreram dentro das salas de musculação. E muitas outras tiveram graves acidentes dentro da sala de musculação. Treinar é coisa séria, tanto para você ter mais resultado, quanto para você não se machucar ou até morrer lá dentro. Perigo! Regra número 3, executar o exercício com perfeição. Entenda que cada exercício ele foi desenvolvido para exercitar um grupo muscular ou então um músculo específico. Quando você faz um exercício com uma técnica ruim, você está exatamente jogando isso no lixo. Você está colocando outros músculos para fazer trabalho junto com aquele, colocando suas articulações em risco também. A ideia de conhecer e entender muito bem a técnica do exercício é exatamente para você ter um melhor aproveitamento desse cara e não se machucar. Aqui dentro do YouTube, a gente já fez centenas de vídeos que eu te ensino detalhadamente como fazer cada exercício. E eu vou te falar com todo orgulho que esses vídeos são os mais completos do YouTube. E você encontra todos eles aqui no nosso canal de forma completamente gratuita. Muito obrigado! Regra número 2, não despreze os alongamentos. Para muitas pessoas, fazer alongamento é chato e eu estou exatamente nesse grupo de pessoas. Mas eu faço todos os dias, porque eu sei dos benefícios. Primeira questão, quando você treina musculação, naturalmente o estímulo é de tensionar essa musculatura. O nosso corpo responde a esse estímulo e deixa essa musculatura mais tensa. Musculatura mais tensa gera mais rigidez articular. Essa maior rigidez articular te aproxima de possíveis lesões. Então é importante você fazer alongamentos para ter o seu corpo mais distante das lesões e até mais saudável, porque no seu dia a dia você vai utilizar essa mobilidade articular. Não é só para prevenir que o alongamento é bom, ele também é bom para te otimizar o crescimento muscular. Quando você faz um exercício, é muito importante uma coisa que a gente chama de arco de movimento. Quanto mais você alongar o seu músculo e encurtar ele depois, mais esse músculo entende esse estímulo e mais ele responde a esse estímulo. Você está otimizando o seu trabalho. Agora, e se você não faz os alongamentos, esse músculo fica mais rígido, gera rigidez articular e o seu movimento fica mais curto. O alongamento não é para você gostar de fazer, é para você começar a fazer daqui para frente, se não faz, porque você tem bons benefícios em fazer. Mas antes ou depois do treino, lá? Hoje a gente sabe que tanto faz. Eu gosto de colocar ele pós-treino, porque pensa comigo, quando você chega para treinar, você quer relaxar, você quer ficar mais enérgico, mais ligado para conseguir fazer um treino mais intenso. Agora, quando você termina o treino, é legal dar uma relaxada? É interessante. E o alongamento ele te proporciona isso. A gente tem estudo mostrando que o alongamento antes, durante ou depois não influencia negativamente de forma alguma. Ou você segue esse conselho que eu tô te dando, ou então você faz ele no momento que você quiser. Agora eu vou te levar para a regra mais importante de todas. Por isso que ela é o número 1 da nossa lista, que é entender quantas repetições você deve fazer em cada série para ter o melhor aproveitamento, o maior crescimento muscular possível. Preciso que você assista esse vídeo aqui, ó, porque nele eu vou aprofundar essa ideia. Você vai entender de uma vez por todas quantas repetições fazer em cada série. Clica aí.